Olá, galera, tudo bem? Então, a gente está aqui para mais uma nossa aula de genética e hoje a gente vai falar de interação gênica, tá? É, ainda uma interação gênica ainda dentro da segunda lei, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui. Então, ainda interação gênica, como eu falei, dentro da segunda lei, tá? Só uma coisinha. A gente viu que na segunda lei, o Mendel ele considerou duas características ou mais características num cruzamento só. Ele analisou mais de uma característica. E aí, para a gente manter ainda esse estudo dentro da segunda lei, a gente vai ter que considerar essas características em separado, tá? Igual que a gente viu lá, igual nós vimos na segunda lei. Ele considerou mais de uma característica, mais de uma característica, mas ele conseguia fazer cruzamentos separados, né? Tanto que nós fizemos exercícios que a gente podia calcular a probabilidade de uma característica, a probabilidade de outra e multiplicar depois no final. Quando eu consigo fazer isso, é porque eu estou trabalhando com a segunda lei, tá? E elas são características separadas. Tranquilo? Aqui é o seguinte, ainda são características separadas, tá? Que estão em cromossomos separados, mas elas começam a interagir. E nessa interação, a gente pode ter ativação de uma característica, mistura de uma terceira característica, que é uma mistura das duas, de duas outras, tá bom? Isso é interação gênica. Eles podem estar em cromossomos separados. A gente vai ver depois o que acontece quando eles estão no mesmo cromossomo, mas uma característica começa já a interferir na outra, tá? Então é o seguinte, aqui a gente tem interação entre genes não alelos, tá? O que seria isso? É o padrão de herança no qual dois ou mais pares de alelos situados em cromossomos distintos, como eu falei, ou no mesmo, isso aí vai depender, eu falei que a gente também tem genes situados no mesmo cromossomo que vão interagir e determinam uma característica. Então, resumindo, eu tenho mais pares de alelos, tá? Mais daquelas letrinhas que conseguem interagir para determinar uma outra característica. O exemplo que a gente tem, que é o exemplo mais clássico, assim, que eu acho também mais legal, é o exemplo da cor da plumagem em periquitos, tá? Eu acho que é porque quando eu era criança eu tinha um periquito desse verdinho aqui, que era fêmea. Você consegue diferenciar porque a fêmea é essa clarinha aqui. No caso, ela tá cinza, mas a cor dela é um pouco azulada, porque ela tem a narina roxeada, mais clarinha. O macho tem a narina azul, tá? A da fêmea é mais assim, lilazinha, rosinha, do macho é azul. Só que eu tinha uma fêmea que era verde, e aí ela ficava muito sozinha, então meu pai resolveu arrumar um macho azul para ela, né? De plumagem azul. Gente, em um ano eu tinha um viveiro de periquitos. Foi assim, uma coisa bizarra. Era periquito de tudo, amarelo, branco, verde, azul, cada um mais lindo que o outro. Eu amava meus periquitos, né? Mas não é um animal que vive tanto, né? Ele, apesar de ser a venda dele ser legalizada e tudo mais, não é um animal que vive tanto. Eu também não sou muito fã de ficar criando, aliás, não sou nada fã de ficar criando esses animais, não, mas eu sou apaixonada por eles. Então, vamos lá. Bom, galera, é o seguinte. Interação gênica na cor da plumagem desses periquitos. A cor da plumagem, da pena desses animais, eles têm uma característica genética própria, que é muito legal. Que assim, são dois genes envolvidos, gene A e gene B, tá? Então, ao total, se eu tenho dois genes envolvidos, eu tenho se cada um deles tem dois alelos, eu tenho 4 alelos envolvidos, tá? E eles segregam independentemente, assim como a segunda lei. Um necessariamente não tem que estar preso ao outro, então eles são cromossomos separados, se eles segregam independentemente, tá? E é o seguinte,
O alelo A, aqui, ele tem produção, quem tem um alelo azão, produz melanina. E isso deixa a pena numa cor azulada. Aí você fala assim, May, mas melanina não dá cor preta? Então, a melanina é um pigmento. O jeito que ela vai se depositar no substrato, na pena, vai fazer com que mude essa dispersão da luz quando a luz bate. Nesse caso, o jeito que ela se deposita na pena vai fazer a dispersão da luz de uma maneira que vai gerar um pigmento azul. Que a gente vai ver o pigmento azul, né? E que é o comprimento de onda que a gente não vai absorver, por isso a gente enxerga o azul, tá? Aí, o alelo Azinho, que é a versão alterada, a versão mutante, você não produz melanina. Agora, o alelo Bzão produz um pigmento chamado psitacina, que dá a cor amarelada ao periquito. E o Bzinho não produz psitacina. Então, era para a gente ter somente a cor azul e a cor amarela nos periquitos, tá? Então, cor azul e a cor amarela. Só que a gente viu lá atrás, a gente tem periquito verde também, né? Então, o que vai acontecer, galera? Olha só, quando a gente mistura um periquito azul com um periquito amarelo, a gente tem periquito verde, a gente tem, dependendo de como foi esse azul amarelo, a gente pode ter periquitos brancos, tá? O verde aqui é o que a gente fala que é o heterozigoto, tá bom? Então, olha só. Aqui, ó, o padrão de cor da plumagem de periquitos segue o padrão da segunda lei de Mendel, como eu falei, onde ao cruzar periquitos verdes heterozigotos, assim, ó, que a gente chama de duplo heterozigoto, duplo porque tem 2 pares de genes, tá? E os 2 são heterozigotos. Então, quando a gente cruza 2 periquitos duplo heterozigotos, isso aqui a gente chama de duplo heterozigotos, a gente obtém as seguintes proporções na F2, que é essa aqui, tá? A gente vai ter periquito verde, azul, amarelo e branco, tá? Então, se a gente for colocar eles lá dentro da segunda lei, a gente pega periquito assim, ó. O primeiro cruzamento a gente poderia fazer azão. Não, aqui ainda vai ser verde. Então, olha só, galera. A gente vai pegar periquito amarelo. Se eu pego um periquito amarelo, cruzo com periquito azul, eu vou ter periquito verde. E se eu cruzo verde com verde, a gente pode ter periquito, dependendo de como forem os genes desses verdes aqui, de todas essas cores, tá? Então, olha só, que legal. Para a gente ter periquito da cor branca, eu preciso dele ser duplo homozigoto recessivo. Azinho, azinho, não vai depositar nenhum azul. E Bzinho, Bzinho, não vai depositar nenhum amarelo, tá? Aqui, para ele ser amarelo, a gente tem que ter azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Não posso ter nenhum azão, senão ele é verde. Ou azinho, azinho, para não depositar azul, e pelo menos um Bzão para depositar amarelo. Para ele ser azul, eu tenho que ter pelo menos um gene azão que deposita o azul. E não posso fazer depósito de amarelo. Aqui é a mesma coisa. E para ele ter verde, ele tem que ter pelo menos um azão ou um Bzão. Tá? A mesma coisa aqui ou aqui. Então, tem 3 chances de ser verde. Por isso, a cor mais comum desses periquitos é a cor verde. A gente vai ver agora no próximo slide que tem um cruzamento aqui que segue aquele cruzamento, aquele autocruzamento que o Mendel fazia com as ervilhas heterozigotas. E a gente tinha o resultado da F2, tá? O que é aqui? Ele pegou os parentais aqui, os pais, e cruzou 2 periquitos verdes, tá? Por que eu sei que é verde? Porque ele tem pelo menos um gene para cor azul e um gene para cor amarela. Se eu tenho
um gene dominante para a cor azul e um dominante para a cor amarela, isso aqui vai se misturar. Então, eu vou ter a cor verde. Aqui é a mesma coisa, eles são iguais, tá vendo? E aí, esse cara aqui em azul, que está escrito aqui em azul, é o periquito verde, ele vai produzir esses gametas aqui. E esse aqui vai produzir esses gametas. Mary, me lembra como é que é essa produção de gametas? Lembro? Olha só, preste atenção aqui. Como é que eu faço, como é que eu consigo ver os gametas que aquele indivíduo produz? Então, eu pego os genes deles, que são esse aqui, e faço aqui, ó. Faço a distributiva dentro do próprio indivíduo. Ó. Azão com bezão. Azão, bezão. Lembrando que, se esse indivíduo tem 4 alelos, os gametas têm que ter 2. E lembrando que desses 2, um tem que tem que ser de uma característica e o outro de outra característica, tá bom? Então, azão, bezão. Uma característica da cor azul, uma característica da cor amarela. Aqui, azão, bezinho. A mesma coisa. Azinho, bezão e azinho, bezinho. Aqui, como é igual, é só repetir, tá? Então, o que eu vou fazer? Quadrado de Punnett. Vou colocar os gametas desse indivíduo aqui, desse lado, e os gametas do outro indivíduo desse lado aqui. E vou fazer o cruzamento dos gametas. Ó, azão, azão, bezão, bezão. Azão, azão, bezão, bezinho, né? Fazendo o cruzamento assim. Azão, azinho, bezão, bezão. Azinho, azinho, bezão, bezinho. E assim por diante. Então, você vai fazendo todos esses cruzamentos aqui. Depois vai pegar o segundo, vai cruzar com o primeiro, com outro segundo, com o terceiro, com o quarto. Vai obter isso aqui. E assim por diante, tá? Então, se você tiver dúvida, eu te aconselho a parar o vídeo agora, pegar um papel e um lápis e fazer esse cruzamento, tá? É legal sempre fazer o máximo desses cruzamentos, treinar bastante, porque você já fica craque, tá? E lembrando outra coisa, como é o cruzamento de 2 indivíduos duplo heterozigotos, a gente sabe que no meio aqui, ó, a gente vai ter todos heterozigotos. Essa linha aqui, essa diagonal, todos os indivíduos vão ser heterozigotos, tá? Então, agora, qual é a proporção fenotípica que a gente tem? Né? Fenotípica é quais as cores que a gente tem. Então, vamos lá. Vamos ver quais são os periquitos verdes, tá? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você pergunta, Mary, mas por que verde? Lembrando que para ser verde eu tenho que ter pelo menos um alelo dominante, que vai determinar a cor azul, e um alelo dominante que vai determinar amarelo. Se eu tenho um alelo dominante do azul e do amarelo no mesmo indivíduo, eles vão se misturar e vão dar a cor verde. A gente sabe que é azul com amarelo dá cor verde. Mas, Mary, acontece em tudo? Não, é nesse caso em específico, tá? Então, para verde, então, eu tenho 9, a gente sabe que 4 vezes 4, essa matriz tem 16, ok? Então, aqui eu tenho 9 sobre 16 verdes. Quantos amarelos a gente tem? 1, 2, 3. Aqui tá mais fácil, né? Mas, ó, por que amarelo? Que eu tenho pelo menos um bezão em cada. E não tenho deposição de melanina, porque a gente viu lá atrás que para não depositar a melanina, eu preciso ter 2 recessivos, tá? Então, a gente tem 3 sobre 16. Aí, quantos azuis? A mesma coisa. 3 sobre 16. E quantos brancos? 1 sobre 16. Então, posso cortar aqui, corto, corto, corto. Eu tenho a proporção de 9 para 3, para 3, para 1, tá? Isso aqui é a proporção do cruzamento de 2 periquitos verdes, que é o que a gente tem aqui. Tá bom, galera? Aqui, Mary, mas qual a diferença daqui para ervilha? É que é o seguinte, aqui eu tenho 2 periquitos verdes que produzem outras cores, tá? Por causa dessa interação gênica, eles produzem amarelo, produzem azul,
produzem o branco. Tranquilo? Agora, aonde está a interação gênica? A interação gênica está no seguinte, repetindo, se eu tenho um indivíduo que tem um gene dominante para a cor azul e um gene dominante para a cor amarela, esses genes vão interagir e vão dar a cor verde. Tá bom, galera? Então, é isso, cor da plumagem em periquitos, tá? Um outro que a gente tem é a cor na forma da crista das galinhas, tá? A forma que as galinhas têm, a crista delas, tem várias formas diferentes. Tem aqui forma de nós, forma rosa, forma de ervilha, forma simples, que é o mais comum que a gente vê por aí, tá? Agora, Mary, mas por que crista da galinha? Porque estudaram e viram que aquilo dali é uma herança, é uma interação gênica também, tá? E aí, galera, a gente vê que o duplo heterozigoto é a crista nós, tá? Que para você ter uma crista rosada, você tem que ter pelo menos um Rzão e não pode ter um duplo recessivo aqui, tá? Para você ter a crista ervilha, então você tem que ter Rzinho e Ezão, pelo menos um Ezão. Para ter a crista simples, você tem que ser todo recessivo. Aí você fala assim, então beleza. Então, para eu ter crista rosa, eu tenho que ter pelo menos um Rzão e dois Rzinhos. Para eu ter crista ervilha, o que vai determinar é o Ezão. Então, o R determina a crista rosa, tá? O Ezão determina a crista ervilha. E a gente sabe que o Rzinho não determina a crista rosa, determina a crista simples, e o Ezinho também crista simples, ok? Então, quando eles estão em dose dupla, eu vou ter crista simples, como aqui. E quando eu tenho esses dois aqui, tanto o Rzão quanto o Rzinho, no mesmo genótipo, como aqui, eu tenho uma terceira crista, que é a crista nós, tá? Isso é um outro tipo de interação gênica, igualzinho à cor da plumagem nos periquitos, só que aqui é um outro exemplo. Tranquilo? Beleza.